Paz do Senhor Jesus, igreja, um bom dia a todos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 1 em diante. O dom da profecia é superior aos da língua. Qual língua? Línguas estranhas, a língua dos anjos. Então, o Senhor quer que todos nós busquemos o dom da profecia. Por quê, igreja? Porque, vamos aprender aqui, olha só. Seguir a caridade, ou seja, o amor. Nós podemos ter todos os dons, mas se nós não tivermos o amor, vai ser igual um sino, né? Só faz barulho. E procurai com zelos os dons espirituais, ou seja, buscai na presença do Senhor os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O Senhor quer que nós profetizamos, a Igreja de Cristo profetize, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério, ou seja, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, recebemos o batismo, muitos falam em línguas estranhas. É tudo pela fé, igreja. Ah, eu queria falar em línguas estranhas, o que que eu tenho que fazer? Qual que... Não, você tem que ter fé. Ora, começa a glorificar o Senhor, cheio de fé, e fala, eu vou receber o batismo. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Senhor colocou os discípulos dele tudo reunido e falou: ficai aí até que sejam revestidos de poder. E todos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados e falaram em línguas, cada um na sua própria língua. Porém, o que aqueles discípulos iam fazer? A obra. Então, o Espírito Santo de Deus, ele batiza a pessoa em línguas estranhas para a pessoa ir fazer a obra. O Senhor tem que ver no desejo do seu coração de querer ajudar pessoas. Glória a Deus. Aí você é batizado em línguas estranhas. Por que nós queremos falar em língua estranha? Só para falar, eu falo em mistério? Não. É para edificar o nosso corpo, para nós nos fortalecermos em Cristo, tá bom? Então, aí você conversa em espírito com o próprio Deus. Glória a Deus, mas muitos não entendem. Então, quando nós queremos ser batizados em espírito, em línguas estranhas, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus tem que achar em nós, o desejo de ajudar pessoas a fazer a obra. O desejo de querer salvar, salvar a alma, nós não salvamos, quem salva é Jesus, né? Mas querer que aquela pessoa seja salva. Glória a Deus. Então, por isso que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas também. Amém? Aleluia. E é fé, né? Ah, eu preciso ser o santo. Não, você precisa ter fé. Tá bom? É fé, tudo do Espírito, todas as coisas espirituais, igreja, que acontecem na nossa vida, é tudo pela fé. Os dons espirituais, o dom da profecia, ler a Bíblia, tudo é pela fé. Tudo nós só vamos receber se nós tivermos fé. É igual fala, né? A nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, né? Cada dia que eu aprendo esse versículo, eu fico mais feliz. Como, né? Porque às vezes a gente fala até errado, né? Do tamanho de um grão de mostarda, só porque é pequenininho, não. É como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele é resistente. O grão de mostarda pode ser pisado, pode ser queimado. Ele resiste às ventos, às temperaturas. Ele não se quebra fácil. Glória a Deus. E porque também, aleluias, ele é uma planta que um grão que nenhum cientista conseguiu fazer aquela, oh Jesus, qual que é a palavra? Inseminação, né? Fazer outro grãozinho brotar nele. Não, ninguém consegue, ninguém conseguiu. É uma fé genuína que Jesus quer de nós, uma fé resistente, uma fé que não desiste. Então nós temos que ter essa fé como o grão de mostarda. Glória a Deus, que ninguém consegue tirar do nosso coração. Amém? Então, igreja, aí se você tiver essa fé de buscar na presença do Senhor o batismo em línguas estranhas, você vai receber. Vai receber não só o batismo, como muitas coisas. Mas a primeira coisa que você tem que querer dentro do teu coração é ajudar vidas, ajudar almas. Aí o Senhor vem, vê isso em você, aí Ele te batiza, tá bom? Aleluia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha só. Então, quando você fala, ouvir alguém, eu sou profeta do Senhor. Então é. Então, vamos começar a ouvir essa pessoa. O dom de profetizar, ele vem junto com exortação, tá falando aqui, ó, edificação, ensinar, exortação e consolação.
Então, se nós temos o dom de profetizarmos, nós temos que exortar a igreja de Cristo, tem que consolar a igreja de Cristo e tem que ensinar a igreja de Cristo. Não pode ser separado. Ah, eu só exorto. E por que só está exortando? Ah, eu só edifico. Ah, eu só consolo. Não, tem que o dom de profetizar. Tá falando aqui, ó. O dom de... Mas o que profetiza tem que ter esses três: ensinar, exortar e edificar. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, tá vendo? Quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos edificando o nosso corpo, a nós mesmos. Porque quem passa não consegue entender nada do que nós estamos falando. Mas o que profetiza, ou seja, aquele que profetiza, que ensina, que edifica e que consola, edifica a igreja, edifica todas as pessoas. Glória a Deus. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Não está proibindo a gente de falar línguas estranhas. Todos nós. É bom falarmos em línguas estranhas. Mas muito mais que profetizeis, o apóstolo Paulo ensinando. Porque o que profetiza é o maior do que fala em línguas estranhas. Glória a Deus. Por quê? Porque você vai ensinar muitas pessoas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, se eu falar em línguas estranhas, tem que ter uma pessoa que interprete. Ou então ore você para que você consiga interpretar também. Para que quem esteja ouvindo você orar em línguas estranhas, entenda. Porque senão você só está edificando a você mesmo, entendeu? A importância de entender as línguas estranhas, aleluia. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Glória a Deus. Por exemplo, se eu ficar aqui só orando em línguas estranhas, abro um vídeo, só fica em línguas estranhas. Eu estou edificando em vocês, estão entendendo alguma coisa? Não estão, né? Então, temos que ter o cuidado. Agora, se eu falar essa doutrina, se eu falar ciência, vocês vão entender, não é? É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Então, vamos buscar coisas que muitas pessoas vão ser alcançadas, para nós conseguirmos alcançar mais pessoas ainda para Jesus Cristo. Amém? Porque se da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Aleluia! Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para as batalhas? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis com que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz do mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e que o fala será bárbaro para mim. Se eu não conseguir entender, ninguém vai ser edificado em nada. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Glória a Deus. Então, se você quer falar em línguas estranhas, ou se você já fala em línguas estranhas, ore também para você conseguir interpretar as línguas estranhas. Ou que tenha alguém, quando você estiver orando, interprete também. Mas, irmã, é pecado, então, fazer um vídeo e de repente orar em línguas estranhas? Não, porque às vezes a gente está tão na unção e às vezes a gente está falando o vídeo e sai a línguas estranhas. Você vai impedir o Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus? Não, de jeito nenhum. Ele não está proibindo de orar em línguas estranhas. Tem pessoas que oram e já falam, e já entregam, já, sabe? Jesus já deu o dom de interpretar e já é um fogo puro. Agora tem pessoas que gostam de fechar a porta e orar em línguas estranhas, só ela e Deus. Amém? Mas só que às vezes você está ensinando um vídeo, de repente um pastor está pregando, de repente ele fala em línguas estranhas ali. A unção, o Espírito Santo de Deus está ali. Nós não vamos impedir o Espírito Santo de Deus, o mover jamais, igreja. É isso que o apóstolo está falando. Mas ele está falando para a gente ter entendimento, porque tem pessoas que não entendem. Se nós vamos buscar dom, tem entendimento para ajudar muitas pessoas. Amém? Assim também vós, como desejais, lá no versos 13, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto.
Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, eu tenho que orar, mas eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que entender o que está acontecendo, senão eu fico sem entendimento. Só meu espírito fica fortalecido. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz, porque realmente tu dás bem graça, mas o outro não é edificado. Ou seja, eu estou sendo edificado, mas meu irmãozinho aqui do lado não está entendendo nada. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, eu quero falar só 5 palavras, mas para a igreja, mas que todos vão entender. Aleluia. Também para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas, ou seja, falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Falei 10.000, mas ninguém entendeu nada. Aleluia. Irmãos, não sejais menino. Só que nós temos aquilo, né, no nosso coração, que se eu falar bastante línguas estranhas, eu sou muito espiritual. Olha o que o apóstolo está falando aqui. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas menino na malícia. Nós não podemos ter malícia. Mas no entendimento nós temos que crescer, igreja. Tá bom? E adultos no entendimento. Aleluia. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lados falarei este povo, e ainda assim me não virão, diz o Senhor. De sortes que as línguas são um sinal para não para os fiéis, mas para os infiéis. Ou seja, quando nós estamos orando em línguas estranhas, pessoa que nunca viu Jesus, nunca aceitou Jesus, porque você fala, o que está acontecendo aqui? Aleluia. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, a profecia não todos vão entender. Quando você está falando, exortando, quando você está edificando. Por exemplo, aqui no YouTube, né? O canal, o logaritmo passa um monte de gente, né? Manda para um monte de pessoa. E nem todo mundo é cristão. Então, às vezes chega a pessoa aqui e assiste, não é cristão. Aí, se ele vê eu orando em línguas estranhas, vai falar, ou vai me chamar de doido, ou vai ficar curioso para saber o que está acontecendo, né? Agora, se ele vê eu edificando, consolando, exortando, que é o dom de profetizar que o apóstolo Paulo está mandando buscar, né? Uma palavra, uma da sã doutrina, ele ouvir, o Espírito Santo de Deus vai fazer ele parar, ele vai falar, ó, tá falando alguma coisa que está acontecendo na minha vida, entendeu? Alguma coisa está acontecendo na minha família, alguma coisa que eu estou passando. Então, por isso que nós temos que buscar o dom de profetizar. Glória a Deus. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, ou seja, pessoas que não têm entendimento, que não acreditam em Deus ainda, não dirão porventura que estáis loucos, é igual o que acabamos de falar aqui, né? Chama a gente de louco se a gente ficar só falando línguas estranhas. Aleluias. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, porque o que profetiza fala o que Deus está mandando. E o que Deus está mandando, coloca no nosso coração, aleluia, é porque alguém está passando por aquilo naquele momento. Então, por isso que nós temos que buscar esse dom, cada dia mais. Ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, acredita em Deus. Fala, eita, olha, Deus revelou o que está acontecendo aqui na minha casa. Aí começa a amar a Deus, começa a adorar a Deus, começa a querer aprender mais de Deus. Amém? Publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Glória a Deus. Não é pecado orar em línguas estranhas, nem proibido, tá, igreja? Nós podemos orar, assim, às vezes o Espírito Santo de Deus, a gente está falando aqui, de repente a gente ora em mistério, glória a Deus, aleluia, deixa o Espírito Santo de Deus se movimentar. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando, busque o dom de profetizar, que é exortar, edificar e consolar. Às vezes você já até tem esse dom, né? Capacite cada dia mais, meditando na palavra do Senhor, para que cada dia mais o Senhor envie pessoas para você estar ajudando através da palavra, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Sabe por quê, igreja? Só para a gente finalizar. Vamos lá no livro de Provérbios, é muito bom entregar o que Deus manda, né, igreja? A gente fica feliz, dá um alívio. O Senhor colocou essas palavras ontem, hoje, mas ontem foi dia de pré-matrícula, tendo que ir na escola, atrás de laudo, estava um pouco corrido. Mas graças a Deus eu consegui entregar tudo que o Senhor mandou. Chega a dar um alívio assim na gente. Então, olha aqui, o livro de Provérbios, capítulo 29, versos 18
para a gente finalizar esse vídeo, tá bem? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por que que tem muitas pessoas se corrompendo dentro da igreja, no templo feito por um monte de homens, no altar, pastores? Não tô falando todos da igreja, mas quantos escândalos, quantas pessoas, né, estão se corrompendo. Por quê? Porque não está tendo o dom de profecia, que é o dom de exortar, edificar, consolar. Não está tendo. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, o povo está se corrompendo, ninguém está exortando, ninguém está edificando, ninguém está consolando, não está buscando de Deus a exortação para a igreja. Aí o povo se corrompe, aí vem os escândalos, aí deixa fazer o que quer dentro do templo feito por um monte de homem. Não são todos, tá, igreja? Mas, né, acontece, ninguém busca esse dom, ninguém fala, não, eu vou buscar para me ser usado por Deus. Aí começa o escândalo, aí a igreja cai, aí não entende por quê. Tá faltando o dom de profetizar. Tá bom? Então, olha a importância que é o dom de profetizar. Agora, se nós só ficar buscando línguas estranhas, amém? Podemos buscar sim, tá? Nós temos que ter batismo com o Espírito Santo de Deus, a línguas estranhas, sim, falar, edificar o nosso corpo. Temos sim que orar para quem poder interpretar. É muito bom ter essa comunhão cada dia mais dons espirituais do Senhor. Mas busque o dom de profetizar. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Igreja, bom dia.